essa última semana passada, né, a gente estava na Drummond, e lá tem muitos casos de crimes sexuais, né? E a gente ficava muito intrigado, porque são pessoas, nessa prática dos atendimentos, nossa, a gente percebeu que existem muitos casos de crimes sexuais cometidos por idosos, né? E sem qualquer passagem criminal, né? O cara chegou lá, está cumprindo uma pena altíssima e não tinha nenhum histórico de nenhum crime, né? E na maioria das vezes eram contra parentes, né? Ou pessoas próximas. Então, minha pergunta é o seguinte: se existe alguma explicação, né? Agora na área delas psicológicas, uma explicação psicológica para isso acontecer. São pessoas de mais idade que nunca teve nenhum histórico de agressão e chegam lá já condenadas por um crime sexual, né? Estupro, outro tipo que a gente chama de duzentão, né? E aí eles têm uma coisa muito peculiar, eles gostam de expor que eles são inocentes, que aquilo não aconteceu, da maneira que eles foram condenados, que foi só a palavra da vítima. Então tem uma população idosa assim, né, de 50 para cima, muito grande, que nega aquele crime sexual, e geralmente são com sobrinhas, netas, parentes deles, e eles negam, e penas altíssimas, né? E assim a gente fica pensando por que, né, esse homem, já numa fase mais avançada da idade, comete aquilo, né, na visão psicológica, né, da psicologia, por que isso acontece. E são bastante casos, sabe? Vou deixar essa pergunta para a Aline também, porque ela adora falar sobre crimes sexuais. Pergunta essa sua que levanta até algumas questões, bicho. Tipo assim, ó, esse cara aí tá dando trabalho, vamos arrumar um esquema. Não, tá brincando. Isso Não é? Mas não é? Essa pergunta de Watson é intrigante mesmo, cara. Sim, e olha só, quando você fala da violência sexual, e principalmente a violência sexual contra crianças, né, contra pessoas vulneráveis, né, isso traz uma inquietação muito grande para nós, né? E aí, quando a gente pensa no papel do profissional, né, psicólogo, que faz uma avaliação psicológica, ele precisa ter esse distanciamento, né? Por mais que eu tenho, né, as questões pessoais relacionadas a isso, né, quando eu estou avaliando, eu não posso deixar que isso, né, absorva a minha interpretação do caso. Né? O que é muito difícil na maioria das pessoas, ter esse distanciamento, essa imparcialidade. Então, esse é o primeiro ponto, né? Porque senão eu acabo observando os resultados, né, de tudo ali que é feito, do protocolo e tudo, a partir de um olhar que é pessoal. Então, essa é a primeira questão, né? E aí, Watson, eu sei que intriga muito a gente sempre quer aquela resposta, né? Mas é isso que fez com que ele cometesse esse tipo de crime, né? Mas não existe, né, uma resposta que sirva para todos os casos, né? Principalmente quando a gente vai pensar em violência sexual. Eu publiquei um artigo há algum tempo falando sobre o perfil de comportamento, né, em casos de agressores sexuais. E esse perfil, ele é muito diferente, né? Existem agressores sexuais que são agressores em razão mesmo de um transtorno da sexualidade, né? E aí a pedofilia, que se enquadraria aí, né? A pedofilia, existem alguns outros transtornos da sexualidade. Existem pessoas que cometem crimes sexuais em razão, por exemplo, de um transtorno de personalidade, que é diferente do transtorno de sexualidade. Existe a pessoa que comete o crime, né, de violência sexual porque a vítima estava ali fácil, né? Então, é ruim falar isso, mas enxerga, né, como um sujeito de vulnerabilidade, uma presa fácil. Existe aqueles que né, cometem esses crimes porque existe a questão da dominação, né, um sujeito que é minha propriedade, né. Então, quando a gente vai pensar
na violação sexual, não existe um motivo específico, né? E às vezes, a maioria das vezes, aquele sujeito, ele não tem, a gente costuma achar, né, que uma pessoa que comete um crime desse, ele tem que ter algum transtorno, ele tem que ter algum desvio de conduta, é um psicopata, é algo nesse sentido, né? Que a gente se sente mais confortável em nomear aquele ato, né? Mas na grande maioria das vezes, as pessoas que cometem essas violações, elas não têm nenhum tipo de transtorno, né? É a situação que fez com que aquilo acontecesse, né? Isso depende muito também da região, né, cultural também, né, porque a violação sexual ela também diz, né, dessa questão estrutural, do machismo estrutural. Então, é difícil responder porque é analisar caso a caso, né? Quando a gente vai falar desses fatores, né, existem fatores também relacionados à violência sexual, né? Então, o papel do psicólogo que vai trabalhar com essas avaliações é identificar quais são esses fatores, né, que predispõem esse sujeito a cometer esses tipos de crime, né? E aí alcançar, né, uma proposta de acompanhamento, de tratamento, de propedêutica que seja adequada para aquele sujeito, né? Como eu falei, se é um sujeito que cometeu crime sexual em razão de um transtorno da sexualidade, ele precisa receber um acompanhamento voltado para isso, né? Como que ele vai mostrar a sexualidade dele, sentir prazer de outras formas, né? Então, o acompanhamento terapêutico é diferente de uma pessoa que cometeu, por exemplo, em razão de um transtorno de personalidade. É um antissocial e aí foi lá e cometeu, né? Então, o papel da avaliação, né, ela não é simplesmente falar se vai cometer ou não vai, se existe uma classificação, né? É um psicopata, é um pedófilo, não é? Né? A avaliação ela vai para além disso, né? Tá, ele cometeu o funcionamento dele, eu gosto muito de falar sobre funcionamento em vez de categorias, né? O funcionamento daquele sujeito cognitivo, comportamental, emocional é dessa forma, né? E aí, em razão disso, ele age dessa forma. Como que a gente pode trabalhar em conjunto para que ele funcione melhor, né? E melhor de uma forma que ele não vá reincidir, né? Esse é o papel da avaliação.